Inglês para iniciantes. Nesse vídeo você vai aprender tudo que você tem que fazer para você aprender o básico do inglês em somente 7 dias. Esse vídeo vai ser um vídeo um pouco diferente de outros vídeos de inglês para iniciantes que você encontra na internet, porque a maioria dos vídeos de inglês para iniciantes são focados em te dar uma aulinha básica de inglês para você aprender a se apresentar e perguntar que horas são. Esse vídeo vai ser diferente. O que eu vou te passar aqui é um plano de estudos simples, fácil de colocar em prática e que, se você colocar em prática, em 7 dias, daqui uma semana, você vai sair do zero no inglês, do não sei quase nada de inglês, para o nível de tenho uma boa noção, tenho as noções básicas, tenho o nível básico de inglês. E a primeira coisa que você vai fazer é anotar esse site que está aí na tela, mairovergara.com. Cuidado que o meu nome é meio diferente, tem gente que acha que é Mário, tem gente que acha que é Marlon, Mauro, mas é Mairo, é esquisito mesmo, mairovergara.com. Anota esse site, pode até entrar nesse site agora, se você quiser. Entrando no site mairovergara.com, que é esse site que vai aparecer aí na tela para vocês, você vai procurar a categoria Textos com áudio em inglês, que é essa categoria aqui, ó. Você vem nas categorias do site e procura Textos com áudio. Clica aqui, ele vai abrir a categoria de textos com áudio, abriu aqui a categoria textos com áudio, você vai notar que existem vários textos com áudio aqui, texto com áudio 75, texto com áudio 74, 73, a gente vai procurar aqui o texto com áudio número 1, como a gente faz isso? A gente vem aqui para baixo, tem as várias páginas aqui, a navegação de páginas dos textos com áudio, a gente vai aqui na página 6, ou a última página, caso você veja esse vídeo no futuro e tenha mais páginas, e aqui a gente vai encontrar o texto com áudio, ó, texto com áudio número 1, Peter Johnson, e a gente vai clicar nele para abrir esse texto com áudio. Abriu aqui o texto com áudio número 1, você vai deslizar aqui para baixo e você vai perceber que isso aqui é um material de estudos. E você vai perceber que esse é um material muito completo. A gente tem o áudio do texto, a gente tem o texto separado em colunas, a gente tem o texto linha por linha, e aqui no final temos também, vamos para baixo, temos o foco do texto, que são explicações específicas sobre esse texto, com notas, com detalhes, enfim, é um material de estudos muito completo, de altíssima qualidade. E aí, o que você vai fazer com esse texto? Inclusive, agora é a hora mais importante do vídeo. Eu recomendo até que você anote agora o passo a passo que eu vou te mandar. Pega um caderninho aí, ou anota no computador ou no celular, tanto faz. Anota o passo a passo que eu vou te passar agora mesmo. Aqui no texto, a primeira coisa que você vai fazer é vir nessa parte aqui, ó. Texto, linha a linha. Aqui você tem o texto quebrado linha por linha. E para cada linha, você tem o texto em inglês, ou a frase em inglês, você tem a tradução desta frase em português e você tem o áudio dessa frase se você quiser escutar o áudio. É só apertar no botão de play aqui. Por exemplo, I am Peter Johnson. Eu apertei no play, ele falou I am Peter Johnson. Se eu vim aqui na frase I am from Texas, eu apertar no play, I am from Texas. I am from Texas, ele vai falar. Então você tem, como eu disse, o linha a linha, inglês, português e áudio. Agora, o que você vai fazer, esse é o passo 1 dos seus estudos, é muito simples. Você vai ler a frase em inglês, lê com os olhos mesmo, não precisa falar em voz alta. Você vai ler a frase em português e você vai comparar a frase em inglês com a frase em português. Meramente comparando, você verá que é muito simples entender, né, fazer uma correlação. Você vai ver aqui, I é o eu, am é o sou. Peter Johnson, obviamente, é o Peter Johnson. E aí você vai fazer essa comparação com todas as frases, tá? E aí você fala, não, mas isso é muito fácil. Sim, é muito fácil, porque este texto aqui, este material aqui, como diz o tema do vídeo, é um material para inglês para iniciantes. Então, é de propósito que é fácil. É para ser fácil mesmo, para você estudar de uma maneira fácil, que você aprenda, né? Porque não é, eu só consigo aprender se for, tem que ser difícil para aprender. Tem gente que tem essa mentalidade. Não necessariamente. Mas se o material é bom, é bem feito, vai ser fácil de você usar e você vai sim aprender. Como, por exemplo, né, aqui nessa frase, I am tall, thin and serious. Talvez você não sabia que tall era alto e thin era magro e serious era sério. E aí você vai fazer a correlação aqui
e você vai, né, entender, deduzir, naturalmente você vai aprender, sem que haja necessidade de um professor explicando as coisas para você. Outro detalhe, sempre que houver alguma estrutura, alguma coisa diferente, por exemplo aqui, she is 14 years old, ela tem 14 anos de idade. Aqui existe uma nota explicando por que a palavra is foi traduzida como tem. Porque a palavra is, na realidade, ela significa é ou está, mas neste caso ela tem significado de tem, e aqui tem uma explicação dizendo por que isso acontece. Ou seja, é um material realmente feito nos mínimos detalhes para você conseguir estudar facilmente aí da sua casa, sozinho, sem ninguém te ajudando. Mas voltando ao nosso passo a passo, você vai então ler e comparar e estudar linha por linha o texto. Isso é coisa rapidinho, né? Você lê, compara, escuta o áudio uma vez, né? Depois que você leu e comparou, escuta o áudio uma vez, ó. I am Peter Johnson. Para ter uma noção de como que fala aquilo lá, e aí você vai estudar todas as linhas do texto. Não vai levar alguns minutos aí, você já consegue fazer isso. Esse é o passo número 1. Passo número 2, você vai vir aqui no texto, coluna a coluna ou lado a lado, é essa parte aqui, ó. E aí, depois que você já estudou todas as linhas do texto, eu quero que você leia o texto inteiro, aqui direto. Lê, vai lendo. I am Peter Johnson, I am a man, and I am 24 years old. Você vai lendo. Lê o texto do início ao final uma ou duas vezes. Ah, eu esqueci de uma palavra, eu esqueci o que é funny, que tem aqui. Dá uma olhada aqui no lado no texto em português, ou mesmo no linha a linha aqui embaixo. Terminou de fazer essa leitura, uma, duas, três vezes no máximo, o que você faz? Você escuta o áudio do texto. Aqui tem o áudio completo, ó, que está aqui, ó. Áudio completo, tem 42 segundos de áudio. Você vai apertar no play aqui, vou mostrar para vocês, vou apertar no play. Peter Johnson. Falou o título. I am Peter Johnson. I am a man and I am 24 years old. E aí você vai escutar todo o áudio, novamente, de uma a três vezes, só para você pegar uma noção geral da coisa. Este foi, então, o passo número 2. Lembra, o passo 1 é o estudo linha a linha. O passo número 2 é aquela lida uma a três vezes no texto, aquela escutada uma a três vezes no áudio. E aí depois eu vou recomendar que você venha aqui embaixo, vá lá embaixo, na seção foco do texto e notas expandidas. E aí você vai ler essa seção. Só ler. Não é para estudar, anotar, ficar neurótico, não. Só lê. Lê aqui, ó. Lê, pá, com calma, entendendo. Depois vem nas notas expandidas, ó. Aí ele vai falar, para falar sobre a idade, usamos as seguintes estruturas. Dá uma lida aqui por cima. Eu não quero que você fique muito louco na gramática, querendo decorar tudo, não. A coisa tem que ser leve, tem que ser suave, tem que ser de boa. Só bate o olho. Não, lê. Só lê. Lê aqui, pá, entendi. Lê depois aqui. Lê as notas expandidas. Tem bastante nota aqui, dá pra aprender bastante, ok? E aí, uma vez que você fez isso, tá? Esse foi o passo número 3, a leitura do foco do texto e das notas expandidas. Vamos recapitular? Recapitulando aqui pra vocês. Passo número 1, vai estudar o texto linha a linha, tranquilinho. Lê cada linha, compara, escuta o áudio uma vez, todas as linhas do texto. Todas as linhas do texto. Passo número 2, você lê o texto lado a lado ali. Lê o texto inteiro do início. É bem pequenininho o texto, né? Lê ele uma, duas, três vezes no máximo. Depois escuta o áudio que tem ali em cima também. Uma, duas, três vezes no máximo. Se você escutar o áudio e não conseguir entender tudo muito bem, não tem problema. É só para você ir se acostumando aos poucos. Escuta ali duas, três vezes. Acabou o passo número 2. Passo número 3, você vai descer lá na seção de foco do texto e notas expandidas e vai dar uma lida rápida nessa parte. Essa parte vai te ajudar a entender um pouco mais das estruturas gramaticais do texto, mas não num ponto de vista daquela gramática chata, complicada, cheia de exercício que ninguém entende. Não, uma coisa, como eu disse, leve, suave, uma explicação simples das estruturas do texto. Não é para decorar, para ficar neurótico, já falei. É só para você ter uma noção básica da coisa, entender a estrutura geral das frases e da gramática usada no texto em questão que você acabou de estudar. E aí, uma vez que você finalizou os passos 1, 2 e 3, o que você faz? Você comemora, porque você acabou de finalizar, de concluir os estudos do seu primeiro texto em inglês. E você tem que fazer isso em um dia só, no seu primeiro dia de estudos. Daí, naturalmente, o que você vai fazer no seu segundo dia de estudos? Você vai estudar o texto número 2. Você vai vir aqui no site mairovergara.com, categoria
textos com áudio e você vai acessar o texto número 2, que é o Sarah from New York, que é esse texto aqui. E aqui você vai repetir exatamente o mesmo passo a passo. Detalhe, os textos aqui no site, eles são continuação um do outro. Assim, se você estudar o texto número 1, você vai aprender os requisitos, né? Você vai adquirir os conhecimentos necessários para que você consiga estudar o texto número 2. Uma vez que estudou o texto número 2, vai ter aprendido o que é necessário para o texto número 3 e assim por diante. E aí, nos dias seguintes, nos dias 3, 4, 5, 6, 7, até o dia 7, você continuará estudando os textos. Uma vez que se passarem 7 dias, uma semana, você terá estudado 7 textos. E com esses 7 textos, você terá os seguintes resultados. Primeiro de tudo, você vai ter lido 656 palavras em inglês. Esse é o total de palavras que você leu. Segundo, você vai ter aprendido 228 palavras únicas em inglês. O total de palavras é tudo de palavra que tinha em todos os textos que você leu. Palavras únicas é a quantidade de palavras únicas que não se repetem. Foram 200, ou serão, depois de uma semana, 228 palavras únicas em inglês que você terá aprendido. E olha só que legal, se você pegar essas 228 palavras que você vai aprender em uma semana, 7 dias só, e você dividir por 7 para ver quantas palavras você aprendeu por dia, você vai notar que você vai aprender 32 palavras por dia, o que é muito. Porque se você tentar memorizar 32 palavras por dia, você faz uma lista, 32 palavras que eu tenho que memorizar hoje, aí você fica lá memorizando, lendo, relendo, né? Se você tentar aprender na força bruta, memorizar mesmo, listona de palavras, 32 palavras por dia, você vai ver que é muito chato fazer isso e muito difícil. Provavelmente você vai esquecer a maioria das palavras, além de ser um estudo, como eu disse, muito chato, muito maçante. Por outro lado, se você estudar com o passo a passo que a gente passou aqui para você, você vai notar que o aprendizado vai acontecer de uma forma muito mais natural. Você não vai ficar forçando ali, tentando memorizar. Não, você só vai fazer o passo a passo, tranquilo, suave, de boa e naturalmente o aprendizado dessas 228 palavras únicas, 32 palavras por dia, irá acontecer naturalmente. E aí, uma vez que você terminar essa jornada inicial de 7 dias de aprendizado, você vai sair do não sei nada de inglês pro tenho uma noção, eu sei o básico do inglês, o básico para iniciantes. E uma vez que você terminar essa primeira jornada de estudos de inglês, que é uma semana só, você pode então depois continuar estudando inglês. Para fazer isso, eu tenho 2 recomendações para você. A primeira recomendação é que você continue estudando os textos no site mairovergara.com. Você vai estudar 7 na primeira semana, mas você pode continuar porque lá no site tem 80 textos, ou seja, você pode ficar 80 dias estudando textos em inglês se você estudar um por dia. E além de continuar estudando os textos lá no site, eu recomendo também que você faça a versão gratuita do curso de inglês Mário Vergara, que é meu curso de inglês. Na versão gratuita do curso de inglês Mário Vergara, você tem estratégias, métodos, materiais de estudo um pouco mais elaborados que esses do site. E aí, se você juntar o aprendizado dos textos através do site com a versão gratuita do curso de inglês Mário Vergara, inclusive a versão gratuita do curso tem muita aula lá dentro, dá para você ficar bastante, meses até, estudando, você junta textos do site, versão gratuita do curso, e aí só fazendo isso, como eu disse, você pode passar aí uns bons meses estudando inglês e aprendendo bastante. Inclusive, aproveitando, acho que eu esqueci de falar, para fazer a versão gratuita do curso de inglês Mário Vergara é só acessar esse site que vai estar na tela aqui, que é curso.mairiovergara.com. Você acessa curso.mairiovergara.com, entra lá, bota os dados e aí você rapidinho, em 1 minuto, você cria uma conta gratuita no curso. E como sempre, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquele like e, acima de tudo, assinar o nosso canal para você receber mais vídeos de como aprender inglês de uma maneira simples e eficiente.